Fala pessoal, e aí? Como que eu faço para diagnosticar um paciente que tem DPOC? Qual exame que eu peço? Eu peço exame de BAR, teste rápido molecular, cultura, PPD. E depois que eu fiz o diagnóstico, como que eu vou seguir esse paciente? Tuberculose. Eu sou José Roberto Megda, sou professor de pneumologia e tuberculose é um tema muito quente nas provas. Você sabe disso. Você que faz prova, você que já fez prova, você que estuda, você vê um monte de questão em tuberculose. E é por isso que é importantíssimo a gente acompanhar esse tema juntos. Vamos lá. Então esse caso é um caso real, do seu José, de 48 anos, que ele é vendedor ambulante. Olha aquela fruta bonita que ele tá vendendo, né? O que é isso aqui, será? Limão siciliano, banana, essa aqui é a fruta da princesa, e manga. Seu José, tadinho, procurou nosso ambulatório lá e falou: doutor, tô com tosse, com catarro há 4 meses. Teve 2 vezes, doutor, que eu fiquei muito preocupado, porque saiu sangue. Pouquinho, mas saiu sangue. E eu tenho um suor noturno, começa a transpirar, e tem aquela febre interna, não é por fora, é por dentro. Pelo amor de Deus, né? Tem umas coisas que me deixam bravo na medicina, tal de febre interna, mas febre interna e princípio de pneumonia. Eu odeio esses 2 termos, mas tudo bem. O paciente usa, nós temos que concordar com o termo e tentar interpretar da melhor forma. Perda ponderal de 8 quilos no período, tadinho, tá emagrecendo. E olha que interessante, doutor, de diferente, aí eu tenho aquela reumatismo, eles não falam de reumatismo, reumatismo, que aí depois eu vi que era reumatoide, eu tô usando infliximab há 9 meses. Eu nunca fumei, doutor, que isso, sou da igreja. Não fumo não, doutor. Não bebo álcool, doutor. Aí você fala, puta, não fuma e não bebe, que alegria você tem na sua vida, mentira. Tem que ser assim, pessoal, não pode fumar e não pode beber, né? Então o paciente tem tosse, expectoração, tem hemoptoico, sudorese, febre interna, perda ponderal. E olha que interessante, é caso real. Doutor, eu fui 2 vezes no pronto-socorro, fez raio-x, falou que tinha uma mancha no pulmão e usei antibiótico. E aí não melhorou de jeito nenhum. Continuei com a tosse, com a catarreira. E aí eu falei, vou procurar um especialista. E aí caiu em mim. E aí, claro, já estava fazendo as hipóteses diagnósticas, né? Fui auscultar ele, esqueci até o nome dele já. E ele tem ronco, lá no terço superior à direita, com sopro tubário. Sopro tubário, pessoal. Imagina o barulho de um ar passando num cano, assim, ó. Esse é o famoso sopro tubário. Só isso. Não tinha mais nada. Ele tava com um pouquinho de febre. Não, febre não, pelo amor de Deus. Tava com uma febrícula. 37,4, esqueci de falar desse dado. E aí? Quais as hipóteses diagnósticas que vocês dão nesse caso aqui? E a conduta? Pode pensar na hipótese diagnóstica. Ah, pode ser câncer de pulmão? Pode ser. Ah, nunca fumou, pode ser câncer de pulmão. Né? Pode ser uma infecção fúngica? Pode ser. Mas temos que pensar em tuberculose. Tosse crônica no Brasil, com sinais e sintomas de doença sistêmica, como perda ponderal, né, como sudorese, febre. Pessoal, a principal hipótese é a tuberculose. E aí a gente estava lá no ambulatório, e nós temos, claro, raio-x no ambulatório. Meu amigo, eu esqueci teu nome, mas vai lá fazer o raio-x. Até o final da aula eu lembro o nome dele. Pumba, fez o raio-x. E lá naquele lugar que eu falei que tinha um sopro tubário, eu vejo uma imagem que é uma consolidação. E aí vocês vão forçar um pouquinho a amizade a acreditar em mim. Tem uma imagem mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Que parece, né, uma cavitação. Então, no parte superior do pulmão direito, que parece ter uma cavitação. E aí, né, pode ser tuberculose? Pode ser uma neoplasia? Pode. E quais são os próximos passos, né? Então, quando a gente pensa, pessoal, em tuberculose especificamente, eu tenho alguns exames para solicitar, né? Então, o mais comum, disparado, né, é o BAR. Bacilo álcool ácido resistente. Eu posso fazer no escarro, posso fazer na urina, posso fazer no líquor, posso fazer em secreções, tá? Esse é o mais utilizado, vamos pensar assim, que é muito antigo. Eu tenho um teste rápido molecular para tuberculose, tá? Eu tenho cultura do escarro, cultura de outras secreções também, de urina, exemplo. Eu tenho o famoso PPD, também um teste tuberculínico. E aí, diante desse monte de exame, você imagina que você está no melhor lugar aí de exame para pedir para tuberculose. Se eu falasse para vocês, você tem direito a pedir um, qual que vocês solicitariam nesse caso? Qual? Isso é muito importante, porque é isso que geralmente a gente tem dúvida e isso que geralmente vai fazer você acertar as questões, porque é importantíssimo. Então, meus amigos, se vocês ficaram na dúvida entre esses 2 exames, eu apresento algumas diferenças, algumas peculiaridades, alguns prós e contras, tá? O BAR, ele é o mais acessível, o mais simples, o mais barato, o que tem praticamente em todas as cidades aí no nosso Brasil. Se não tem nessa cidade, tem na cidade do lado. Olha aqui e faz o exame lá, tá? E olha que interessante, ele tem uma grande vantagem frente a qualquer outro exame, que ele é o único que serve para avaliar retratamento, para avaliar controle do tratamento, né? Então vamos pensar em controle do tratamento, não retratamento, controle do tratamento. Por quê? Porque ele vai avaliar, geralmente o BAR vem em cruzes, se eu estou tratando correto o paciente. Exemplo, tem diagnóstico de tuberculose, BAR positivo, começa a tratar, depois de 15 dias eu vou repetir o BAR, deu negativo. Olha, o tratamento está correto, esse paciente não tem resistência às drogas. Então ele é o único que serve para o controle do tratamento. Essa é a grande vantagem dele, tá? Além da facilidade, do custo, do preço, da acessibilidade. Teste rápido molecular, ele é melhor que o BAR. Então quando eu fiz a pergunta para vocês, qual o teste que vocês poderiam solicitar, se tivesse qualquer um dos 4,
eu solicitaria o teste rápido molecular. Por quê? Ele é mais sensível e mais específico que o BAR. E por quê? Eu quis provocar vocês. Bacilo, álcool, ácido resistente. Mycobacterium tuberculose, que é o germe da tuberculose, ele é um bacilo, álcool, ácido resistente. Ele é. Só que as outras Mycobacterium não tuberculose, como Mycobacterium cansaces, é um grande exemplo, também é o bacilo, álcool, ácido resistente, que também pode dar positivo no BAR. Então, BAR positivo não é 100% de certeza que é tuberculose. Agora, o teste rápido molecular, que detecta o DNA do Mycobacterium tuberculose, se ele for positivo, é tuberculose. Então, ele é mais sensível, mais específico, a chance de dar positivo é maior quando comparado com o BAR. Ele serve para quê? Para, inclusive, fazer o diagnóstico e ele já avalia uma resistência a um dos principais tratamentos no esquema da tuberculose, que é a rifampicina. Como o próprio nome diz, é teste rápido. O resultado sai rápido, em 2 horas. Só que ele tem uma desvantagem frente ao BAR, que é o quê? Não serve para o controle do tratamento. O BAR não serve, o teste rápido não serve para isso. Porque ele vai ver o DNA. Então o Mycobacterium pode ter morrido há muito tempo, não tem mais Mycobacterium, mas tem os restos mortais, os fragmentos, que no teste vai detectar o fragmento e vai dar positivo. Por isso que a gente não usa para controle do tratamento. Tá bom, pessoal? E o PPD que eu tinha falado? O PPD não é para diagnóstico de tuberculose ativa. É para tuberculose latente, que a gente vai falar daqui a pouco, mais no final da aula. Então, se eu penso em diagnosticar uma doença ativa, o PPD não serve para nada. O PPD só vai mostrar se teve contato ou não com a tuberculose, mas não mostra se eu tenho uma tuberculose ativa. E a cultura? Faltou a cultura. A cultura, pessoal, ela é ótima. Ela é ótima quando eu não tenho teste rápido molecular, tá? Porque aí, quando eu penso em solicitar o BAR para um paciente que tem uma hipótese e não tem o teste rápido molecular, eu tenho que pedir o BAR mais a cultura para todo mundo. Essa é a orientação nova. BAR mais cultura para todo mundo. Agora, se eu tenho teste rápido molecular, eu vou pedir a cultura para quem? Para quem eu tenho o diagnóstico com BR, com teste rápido molecular positivo. Porque a cultura vai mostrar se eu tenho resistência às outras drogas que a gente usa no esquema, tá? Então eu peço cultura com teste de sensibilidade. E olha que interessante, eu tô achando que é muito tuberculose, e o teste rápido molecular deu negativo. Não é tuberculose? Não, pessoal. A orientação é solicitar, nesses casos, a cultura, porque nesses casos a cultura pode aumentar a chance do diagnóstico, mesmo com o teste rápido molecular positivo, negativo. Beleza? Fechou? Então, teste rápido molecular positivo, solicito cultura. Se eu não tenho teste rápido, eu vou pedir BR e cultura para todos. Se eu tenho uma hipótese muito grande de tuberculose, teste rápido molecular negativo, solicita cultura também. E é isso. E aí? O que iremos fazer? Nesse caso, como eu tinha as possibilidades, tá, as possibilidades de todos os exames, eu solicitei o teste rápido molecular no escarro do paciente e veio por positivo. E com essa informação, sensível à rifampicina. Qual que é a orientação? Solicito cultura e teste de sensibilidade. E, pessoal, hoje a orientação é: tem diagnóstico de tuberculose, eu vou solicitar o teste rápido do HIV. Eu tenho que pesquisar HIV, porque o binômio HIV-tuberculose é muito comum no Brasil. Então eu tenho que solicitar, conversei com o paciente autorizou, teste negativo para HIV. Beleza? Próximo passo. Claro, eu vou esperar a cultura chegar, mas eu não vou esperar antes de tratar, esperar isso para tratar. Eu vou tratar antes, não é? A cultura demora 45 dias, então eu já vou tratar. Próximos passos, tratamento com o famoso esquema RIP. Esquema básico, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, RIP. Aquele esquema de 4 drogas nos 2 primeiros meses e 2 drogas nos 4 meses restantes, totalizando o esquema básico 6 meses de tratamento. A gente usa para todas as formas de tuberculose, com exceção na forma meningoencefálica e também na forma óssea. Tuberculose óssea, a gente tem a orientação de tratar por 12 meses, assim como na meningoencefálica. Meningoencefálica é a forma mais grave de tuberculose, tá? Tuberculose extrapulmonar. E nós temos novidades, updates, claro. Então olha que interessante, né? Antes, a gente tratava só até 4 comprimidos. Então, não tinha essa informação de 5 e não tinha essa informação de 5. Agora, os pacientes que têm mais que 70 quilos, que é a imensa maioria dos pacientes adultos, né? Pacientes adultos, a maioria, tem mais de 70 quilos, eu tenho que usar 5 comprimidos na fase intensiva, que é o esquema com 4 remédios, e na fase de manutenção, que é o esquema com 2 remédios, 4 meses, também 5 comprimidos. A intenção aqui na fase intensiva é matar o máximo de Mycobacterium tuberculose, de bacilo, da doença mesmo ativa, para reduzir com isso a propagação. Então, por isso que eu uso um monte de remédio, para pumba, dar um tiro para reduzir logo essa chance de contaminação, né? E aí eu vou manter, porque o crescimento é muito lento, a morte é muito lenta, assim como o crescimento também. Então eu vou usar por 4 meses para acabar de dizimar todas as outras Mycobacterium tuberculose que está infectando o paciente, tá bom? Então é por isso que são 2 fases diferentes de tempo, diferentes de quantidade de remédio, tá? E assim como eu falei para vocês, lá pergunta, segmento, como que eu vou seguir esse paciente? Essa tabelinha eu acho bem legal, é sensacional. Nos pacientes com esquema básico, né, que vai usar por 6 meses, ó, então, consulta. A orientação é, na imensa maioria das vezes, uma consulta por mês. Claro, se eu tenho um critério clínico, o paciente está tendo efeitos colaterais, o paciente não é um bom aderente, eu vou ver mais próximo, mas essa é a orientação, tá? Teste do HIV, a orientação é fazer o teste do HIV. Então, preferencialmente lá,
lá no primeiro mês, no primeiro contato do paciente, tá? Avaliar a adesão sempre é fundamental. Demora muito, né, o tratamento. Então o paciente começa a melhorar, para de usar, não pode. A doença pode voltar, então tem que avaliar em todas as consultas, tá? Baciloscopia de controle. Olha que interessante, hein? A orientação é fazer o BAR em todas as consultas, todo mês, tá? Claro, também tem que avaliar critério clínico. Principalmente naqueles pacientes que têm pouco escarro, às vezes tratou, não tem mais escarro, então às vezes a gente não precisa fazer em todas as consultas. Mas nos casos pulmonares com BR positivo, a orientação é fazer em todos os meses, até porque, às vezes ele fala que tá tomando certinho aqui no segundo mês. Aí ele fala, vou parar de usar esse remédio. Esse remédio tá me enchendo o saco. Chega lá no quarto mês e tá mentindo pra você, usa de vez em quando, volta a dar positivo. Então por isso que é importante fazer esta avaliação com o BAR. Lembrando que o BAR ele serve para avaliar tratamento, né? É o melhor exame para avaliar tratamento. Raio-X de tórax, como uma espécie de avaliação do tratamento, avaliação da adesão, avaliação da melhora radiológica no segundo mês e no sexto também avaliando caso a caso, né? E função hepática, de acordo com os sintomas do paciente, mas é fundamental no início do tratamento, depois de 7 dias, 10 dias, fazer a função hepática, principalmente porque essas drogas podem ser hepatotóxicas. Beleza, galerinha? Seguimos o paciente? Seguimos? Vamos ver os próximos passos do nosso paciente. Então, teste rápido positivo, tratei, tinha solicitado a cultura, e a cultura chegou 40 dias depois e realmente confirmou micobactéria tuberculose, ainda bem, né? Mas claro que o teste rápido molecular não podia ser outro. E não tinha resistência a nenhuma droga. Que bom. Vai usar o esquema HIP lá, 6 meses, vai estar curado. Tuberculose tem cura, claro, vocês sabem disso. E aí, meus amigos, o que aconteceu com esse paciente? Ele perguntou, doutor, eu tenho uma grande dúvida. Eu não conheço ninguém que teve tuberculose, doutor. Por que eu tive essa doença? Eu falei pro senhor, eu não fumo, eu não bebo, doutor. Eu sou um cara da igreja, eu não posso ter essa doença. Por que eu tive? Pessoal, eu dei uma informação lá no começo, lá um spoiler da doença dele, que é artrite reumatoide. Então ele estava usando infliximab. Infliximab é uma droga, para quem não conhece, né? Uma droga biológica, é um anti-TNF. E na fisiopatologia, na patogenia da tuberculose, o que acontece? Na imensa maioria das vezes, eu entro em contato com o bacilo, né? Gotículas, o bacilo entrou, o paciente tossiu, eu respirei, né? Esse bacilo veio aqui, o meu pulmãozinho, minhas defesas começaram a lutar contra esse bacilo, né? Principalmente fator de necrose tumoral, tá? Linfócito, neutrófilo, fez uma reação granulomatosa. Essa reação granulomatosa não é uma doença ativa, faz a famosa tuberculose latente, tá? Isso acontece em quase 90% dos casos dos pacientes que entram em contato com o bacilo. Ou seja, de cada 10, somente um desenvolve a doença na imensa maioria das vezes. Aí meu foco ficou latente, lá tá tudo quieto, tudo certinho, tudo ótimo. Só que o paciente usou infliximab. Quando ele usou infliximab, o TNF, que ajuda a manter o bacilo não viável, ajuda a manter o meu foco latente com reação granulomatosa, essa função do TNF com o TNF foi para baixo. E aí o paciente começou a apresentar o quê? Uma ativação da doença. Ele não teve novo contato da doença, mas provavelmente teve essa reativação endógena que a gente fala e desenvolveu a doença ativa. Beleza? Então, sempre a orientação é fazer um PPD sempre que eu for usar um fármaco anti-TNF. No caso do infliximab. Beleza? Esse paciente não tinha feito essa avaliação. Hoje em dia todo mundo faz, mas esse paciente não tinha feito essa avaliação. E aí, meus amigos, teve uma outra complicação. Ele estava tratando certinho, né, fazendo o tratamento correto. E após 15 dias de tratamento, ele falou, doutor do céu, tá estranho aqui. Tô com um pouco de formigamento aqui nas minhas pernas, tava queimando, tá formigando, tá muito estranho, tá formigando tudo. O que será que pode ser, doutor? Olha que interessante. Ele usa rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. E essas drogas podem dar efeito colateral. E um dos principais efeitos colaterais é a famosa neuropatia periférica da isoniazida. Que acontece isso, formigamento, né, dormência, queimação. Qual que é o tratamento? Eu vou precisar suspender a isoniazida? Na imensa maioria das vezes, não. Eu vou acrescentar para tratar a vitamina B6, a piridoxina, e resolve a imensa maioria dos casos, tá bom? E aí o nosso paciente perguntou, doutor do céu, obrigado, mas eu estou muito preocupado. Eu sou casado com o amor da minha vida. Eu lembrei o nome dele, ele chama José. Eu falei lá no começo, inclusive. É que eu sempre uso o nome José, porque o meu nome é José, e todos os pacientes me chamam José. E José geralmente tem DPOC, né, que eu sempre falo, mas esse aqui não tinha DPOC, tinha tuberculose. E o José, casado com a Maria, nesse pôr do sol maravilhoso, falou, doutor, e se por um acaso a Maria tiver com essa doença, o que eu posso fazer, doutor? E agora, José? O que a gente vai fazer pro José? Pessoal, o José tá casado com a Maria, o José tem tuberculose, e a Maria, eu perguntei pra ela foi na consulta, Maria, e aí, você tem alguns sintomas? Você tem tosse, você tem dispneia, você tem perda de peso, sudorese noturna? Não, doutor, não tenho nada. Mas a Maria dormia na cama com o José, a Maria era a namorada do José. Então a Maria tem o quê? Ela é uma contactante. Mora muito próximo, contactante. Eu tenho que avaliar se essa Maria não tem a infecção latente da tuberculose. Porque aparentemente ela não tem uma doença aguda. Porque ela não tem sintomas. Entenderam? Ah, não, doutor, eu tosse, tô emagrecendo. Opa, vamos investigar se não tem uma doença aguda. Tuberculose ativa. Tuberculose ativa. A Maria não tem nada de sintomas. Então a infecção latente é o quê? É aquele paciente que entrou em contato com a tuberculose, mas ainda não desenvolveu a doença. Pode ser, inclusive, que ele morra sem desenvolver a doença, mas ele ainda não desenvolveu. Então nos pacientes que são sintomáticos, esquece. Eu não vou investigar a infecção latente. Ele está sintomático, eu vou investigar tuberculose ativa. Agora, nos assintomáticos, eu vou investigar.
Sempre eu faço um raio-x de tórax, sempre. Por quê? Imagina se a Maria ela é um pouquinho despercebida, não percebe que tá com tosse, não percebe que tá perdendo peso. Então eu faço o raio-x de tórax para garantir que não tem nada no pulmão também, né? E além do raio-x de tórax, para os assintomáticos, eu faço o PPD, que é o teste tuberculínico, ou o IGRA. IGRA é o interferon, que ele é muito melhor para avaliar contato de tuberculose que o PPD. Ele é muito mais sensível, específico, ele inclusive não altera com vacinação, inclusive ele não altera com imunidade alterada. Então ele é melhor que o PPD. Mas por que a gente não faz com frequência? Porque ele é muito caro. O IGRA é assim, positivo, contato com tuberculose, negativo, não tem contato. É simples, é exame de sangue, tá? Porque é muito caro. Então na prática e nas provas, o que a gente mais vê é o famoso PPD, tá? E o PPD é assim que a gente faz a avaliação. Contactante, tá? Contactante. Assintomática, porque sintomática, eu vou investigar tuberculose ativa. A gente já falou, eu vou pedir BAR, teste rápido molecular, esquece esse lado. Assintomática. Eu vou fazer o famoso PPD, né? Ah, se for IGRA positivo ou negativo, mas eu vou fazer o PPD. Se o PPD dela for menor que 5, a gente fala que é não reator. Não reator. Mas o que eu vou fazer? Vou falar, não, você não teve contato com a tuberculose? Pessoal, às vezes, o contato foi há muito pouco tempo, que não teve tempo de fazer essa reação. Exemplo, tá morando, o José mora com a Maria, tudo bem, mas às vezes foi naquela noite passada que ela teve contato com o bacilo. Não é assim, encostou, pegou, não é assim, entendeu? Então pode demorar um pouquinho. E aí a orientação é, se for menor que 5, eu vou esperar 8 semanas, então muita calma nessa hora, e vou repetir o PPD. Se teve um aumento de mais de 10 do número inicial, eu falo que foi uma conversão positiva. O que é isso? Exemplo, tinha 3. Se for para mais de 13, ou seja, mais de 10 do valor inicial, mais de 13, eu chamo isso de conversão, e aí sim, eu vou ver o raio-x de tórax. Raio-x de tórax normal, eu vou tratar com infecção latente da tuberculose. Tem tuberculose latente, tá? Se não converteu, não aumentou mais que 10, olha, você não teve contato com a tuberculose, você não tem tuberculose latente, fica tranquilo, tá bom? É assim. Se for o PPD maior ou igual a 5, é reator, faço o raio-x de tórax nos assintomáticos, não tem alteração no raio-x, vou tratar esse paciente com infecção latente da tuberculose, trato como infecção latente da tuberculose. E como que a gente trata infecção latente da tuberculose? O mais consagrado, né, que é o que a gente mais usa, é a famosa isoniazida. 300 mg por 9 meses, essa é a orientação nova, 9 meses. Antes eram 6 meses, 9 meses, tá? Se o paciente é hepatopata, mais idoso, para reduzir a hepatotoxicidade, eu posso usar rifampicina. Aí a dose da rifampicina é uma dose que eu vou usar por 4 meses. Então facilita a posologia, né? Rifampicina é mais caro que isoniazida. Então a orientação é iniciar com isoniazida, né? Se tiver alguma alteração ou se tiver uma contraindicação, vai para rifampicina para encurtar o tempo. Lembrando que a adesão é muito ruim. Eu não tenho uma doença. Então eu vou usar um remédio para evitar uma doença futura que eu possa ter, né? E isso aqui é novidade, pessoal. Então isso aqui é novidade, tá? Nos últimos anos aí que foi essa orientação, que é a famosa 3HP, né? H de rifapentina e, desculpa, o P de isoniazida e o H de rifapentina. Então não é rifampicina, é uma outra droga, rifapentina, novidade, que a orientação é o quê? 12 doses semanais por 3 meses. Então isso aqui, olha que interessante, eu vou tomar todos os dias a medicação, então são doses fracionadas, e olha que interessante, por 3 meses só. Então eu vou reduzir ainda mais o tempo de necessidade. É mais caro que os outros esquemas, mas eu vou usar, exemplo, a isoniazida por 3 meses, em vez de usar aquele tempo total, né, que a gente tinha falado de 9 meses, e a rifapentina, a cada semana eu vou dar uma dose de rifapentina. Então, uma dose de rifapentina por semana, que são 12 semanas, e a isoniazida por 3 meses eu vou encurtar. Esse é o menor tratamento de tempo, pensando em tratamento da infecção latente da tuberculose, e é por isso que provavelmente vai ganhar cada vez mais força, porque aumenta muito a adesão. Beleza, meus amigos? E claro, né, voltando aqui na nossa querida Maria, raio-x de tórax, né, do PPD dela, que foi os exames que eu pedi, o PPD foi maior que 5, reator, raio-x de tórax normal, o diagnóstico da Maria é de infecção latente de tuberculose, tratei com o que tem, isoniazida 300 mg por 9 meses. Entenderam? E aí, o José, depois de 30 dias que eu pedi o BR dele, já deu negativo, tratou corretamente, fez tudo certinho, o seu José tirou de letra a doença, tem uma ótima adesão, usou por 6 meses, e José e Maria viveram felizes para sempre. Raio-x do seu José no final do tratamento era esse raio-x, totalmente normal, o seu José ficou muito feliz, continuou trabalhando na feira, lembrando que isso é um caso da vida real. E aí, meus amiguinhos, como que a gente diagnostica a tuberculose? O melhor exame é o teste rápido molecular, tá? O teste rápido molecular é o melhor nos lugares que não tem. A gente pode fazer o BAR, lembrando sempre que eu vou pedir o BAR, eu peço a cultura para ajudar na chance de positividade. Como que eu vou seguir? Consultas mensais, BR de preferência mensal, né, para ver o tratamento desse paciente, fazer o HIV lá no início, né? Solicitar TGO, TGP, principalmente o TGO e TGP, para avaliar se não tem uma hepatotoxicidade, raio-x no segundo mês, a orientação, e no último mês, igual a gente fez para esse paciente, e assim, meu pessoal. Lembrando que a tuberculose é uma doença que é muito comum no Brasil, né? Que tem tratamento e quando feito o diagnóstico correto no início da doença, a gente trata, tem cura sem sequelas, e é isso, e um grande abraço para vocês e até a próxima.